Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje nós vamos fazer o pão de ló, sabor chocolate, e eu vou precisar de uma forma de 20 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Eu já estou com meu papel manteiga no fundo da minha forma. Eu vou precisar então de 300 gramas de ovos. Aqui para mim, os meus ovos eram pequenos, então deu 7 ovos. 175 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha peneirada, farinha de trigo peneirada, 50 gramas de chocolate. Eu estou usando aqui o chocolate em pó, 50%. E eu tenho 50 gramas também, porque eu peso, tá? A água também. 50 gramas de água para nós dissolver esse chocolate aqui, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou botar para cá por enquanto e nós vamos bater os nossos ovos com açúcar, tá? Até ficar aquela consistência bem firmezinha e nós vamos ver a consistência aqui. Eu vou colocar os ovos. E o açúcar. Açúcar, eu estou usando aqui o açúcar refinado. Não que não possa utilizar o outro, mas o refinado fica melhor, tá? Eu vou ligar aqui a nossa batedeira primeiro no primeiro volume. Vou dar uma misturada e vou aumentar até a 5, tá? Enquanto nós vamos batendo ali, eu vou aproveitar. E para que essa água aqui que nós separamos? Eu tenho 50 gramas de chocolate em pó e 50 gramas de água. Eu quero dissolver o chocolate, tá? Então eu vou colocar água fria, tá? Da torneira e vou dissolver. Só para dissolver mesmo, tá? Ó, tá bem dissolvido o chocolate. Que nós vamos acrescentar depois nos nossos ovos lá. Deixa eu ver se aqui dá para mostrar melhor. Se eu ver que não tá ainda na consistência que eu quero, não tem problema, a gente volta a bater, ok? Vamos ver. Ó, ele já tá ficando, e o bom de utilizar assim, ó, quanto mais bater, melhor, tá? Claro que tu não vai ficar infinitamente batendo, mas quando ele começa a segurar aqui, ó, tá? Quando ele começa a segurar, que tu ergue, e ele escorre um pouco e segura. O que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho que bater o meu chocolate aqui também, então eu vou ligar de novo. Eu vou ligar um pouquinho no volume alto, depois vou baixar um pouquinho para adicionar o chocolate, tá? Então, como dá pra ver, ele cresceu bastante. Eu não vou ter condições de adicionar 200 gramas de farinha lá para ajudar a bater. Mas a gente vai agora misturar em outro bowl, em outro recipiente separado. Aqui eu só vou adicionar o chocolate para me ajudar a misturar, tá? Certinho? Agora, olha como que fica bem volumosa, bem fofa. Trazer para cá. Ó, vai ficar bem volumosa. Aqui agora ela não tá naquela consistência exata, ela ainda tá boa, ó, mas eu adicionei chocolate com água, lembra? Então ela tá um pouco mais cremosa. O que eu vou fazer agora? Eu sei que eu não vou conseguir adicionar aqui, o meu bol tá pequeno para quantidade, tá? Então eu deixei preparado aqui, caso eu precisasse, que às vezes não precisa, mas caso eu precisasse eu já deixei aqui, ó. Um fouet, se eu precisar de ajuda, e eu vou mudar, vou trazer pra cá. Eu sempre costumo dizer que não existe
exatamente um jeito certo ou um jeito errado, tá? Na confeitaria, de fazer doce, fazer bolo. O que que acontece? Eu vou aproveitar e vou passar de novo aqui, que daí fica mais leve. Ele não vai cair com peso, tá? O que a gente não precisa aqui é peso nessa massa. Eu vou botar um pouco. E eu acho que eu vou tentar com esse aqui primeiro, porque eu não quero perder todo esse ar. E se eu precisar, eu pego o fouet. O que que a gente precisa aqui? É fazer com que a farinha se misture com a massa. Porém, quanto menos eu mexer agora, melhor. Tá, se eu mexer demais aqui, lá a minha massa, o meu pão de ló, ele vai ficar pesado. Ele vai ficar com um aspecto talvez debatumado, tá? Então, esse aqui é o momento onde que a maioria das pessoas acaba errando, tá? É importante que essa mistura aqui... Por que que muita gente indica que a melhor coisa aqui é o fouet? E eu discordo, tá? Eu notei que com o fouet ele baixa mais. Eu acho que é porque tem muita grade, ele passa muito... Mexe demais, acaba mexendo mais do que o que precisa. Então, eu aconselho você a testar com fouet e a testar com o pão duro, assim, com a espátula, tá? Com o pão duro. Eu chamo de pão duro porque é o nome mesmo. Com a espátula de silicone aí que você tem. Não é assim, ó. Aí diz assim, mistura bem devagar. Não é questão de rápido ou lento, é a questão de como que tu mistura, tá? Então tá vendo que eu tô fazendo a volta aqui, eu tô puxando de baixo e tô trazendo pra cima, tá? E eu tô tentando não fazer movimento muito... não bater realmente aqui, ó. Mas não quer dizer que eu tenha que ficar 1 hora fazendo isso, até porque quanto menos ficar, melhor. Eu acredito que eu só tenho que ter certeza que a farinha, ela dissolveu aqui, porque eu não quero lá o meu pão de ló com aqueles pedacinhos de farinha, tá? E eu acredito que agora deu. Então, olha só como que essa massa cresceu, tá? Então, tá bem misturadinho. Vamos botar aqui na nossa forma e vamos levar, porque eu não quero que ela fique muito tempo aqui. Nosso forno já tá pré-aquecido. Lembrando, a minha forma tem 10 de altura, tá? Depois você vai ver como é que ficou aqui. Ela cresce ainda um pouquinho, mas não tanto. Só para dar uma emparelhada, porque às vezes quando a gente não faz isso, ela acaba ficando mais para um lado, tá? Então, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Então, vou desenformar para mostrar para vocês como é que ficou. Um tapetinho de silicone, só para tirar, para mostrar para vocês. E ó, tá? Então, vamos lá. Ele ficou bem, esse aqui ficou mais retinho, tá? Às vezes acontece de baixar um pouquinho, se baixar muito no meio, forno desregulado, gente, tá? Se você fez a receita, bateu bem certinho, fez tudo certinho, baixou no meio, ou ficou maçudo, ou ficou pesado, porque ele é um bolo leve, tá? Deixa eu pegar aqui e eu vou fazer uma coisa pra nós ver quanto ele pesa, tá? Esse aqui deu 700 gramas, 708 gramas. Tá? Então ele é um bolo, ele não é um bolo pesadão. Se encruar, fica pesado, algo assim, geralmente, ou é o forno desregulado, dá uma testada nas temperaturas do teu forno, ou pede para vir um técnico dar uma olhada na regulagem do forno, ou então bateu demais a farinha. Mas geralmente é o forno desregulado. Se você fez tudo direitinho, certinho, deu aquela baixada muito no meio, ou ficou com uma barriga muito saliente no meio, é o forno. Oiê! Gente, eu vim correndo para avisar vocês que o PAP Pasta Americana na Prática tá com mega de um desconto, tá? De 137 por 37. Aproveita, o link tá aqui na bio. Você sabe que um docinho de pasta americana que a gente tem o custo de R$1, R$1 e pouquinho, a gente consegue vender por 15, 20, 25? Então, tá esperando o quê? Se você já faz confeitaria tradicional, migra para artística também. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Faz que nem eu. Beijo!